noite. Querido Deus Pai, oramos a Ti, Deus, agradecidos por tudo aquilo que Tu tens realizado em nossas vidas e através de nós, a nos aperfeiçoa a cada dia, para que aquilo que venhamos a fazer esteja na Tua vontade e no Teu querer. Agora prepara o nosso coração para receber Tua palavra, tira toda a falta de entendimento, toda a resistência, toda a dificuldade, para que possamos entender e compreender. Tira a surdez do nosso ouvido, para que nós possamos ouvir com clareza a Tua palavra e a dureza do nosso coração para guardar esta palavra tão valiosa e preciosa que é para nós. Assim, Senhor, é o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele a sabedoria do alto e a revelação profunda da Tua palavra e a facilidade, Senhor, que é para transmitir a todos nós. Pai bendito e eterno, nós oramos a Ti, Deus, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer mais uma leitura nesta noite, complementar. Peço que os irmãos abram sua Bíblia em Salmo de número 95. Salmo 95. Vamos ler apenas aqui do versículo 6 até o final. Salmo 95 é um convite de louvor ao Senhor, que Davi compõe aqui e escreve. E no verso 6, ele diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí você pode voltar agora para a carta aos Hebreus, capítulo 3 em diante, que nós fizemos a leitura do versículo 7 em diante. Nós vamos entender, se você prestou atenção neste capítulo, de onde nós lemos até o capítulo 4, versículo 13, está entrelaçado e entremeado vários versículos bíblicos, né? Ele diz, quando Deus disse assim no lugar tal, quando Deus disse assim no outro lugar. Nós vamos ver que o escritor aos Hebreus está se valendo aqui justamente desse Salmo 95, que nós acabamos de ler, para relatar e trazer uma advertência importante, um alerta importante para esses irmãos hebreus aqui, que estavam, só para nós relembrarmos, eles estavam cogitando voltar atrás, né? Estavam pensando em voltar à prática do judaísmo, deixar a fé em Jesus, e o escritor aos Hebreus já tinha apresentado a superioridade de Cristo, e ele faz 5 grandes alertas, 5 grandes advertências. Já falamos da primeira, na terça-feira retrasada, a negligência quanto à salvação. Ele adverte como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. E hoje nós vamos abordar a segunda advertência que está presente aqui na carta aos Hebreus, em toda a sua carta, né? São 5 advertências. Hoje vamos falar sobre o perigo do coração endurecido, e é isso aqui que o escritor vai nos trazer, nesses versículos 3, capítulo 3 até o capítulo 4, verso 13. Nós vamos ver que nessa segunda exortação, o autor, ele traz uma advertência muito séria, muito grave, muito pesada, quanto ao problema dos cristãos terem coração endurecido. E o coração endurecido produz incredulidade. E ao ter um coração endurecido que produz incredulidade, a consequência foi o que aconteceu justamente no exemplo prático que ele traz aqui, que foi o exemplo que ocorreu lá em Cádiz Barneia, quando o povo de Israel estava prestes a entrar, já posterior à saída do Egito,
já quase ali 2 anos e alguns meses de jornada, já prontos para entrar na terra prometida. Eles enviam então aqueles 12 espias, e a gente já conhece esse relato. Os espias, 10 voltam trazendo um mau relato da terra que Deus prometeu, e 2, Josué e Caleb, que se mantêm fiéis. E o autor aos Hebreus, ele faz justamente menção ao problema do coração endurecido, trazendo à memória desses irmãos que são judeus, crentes em Jesus, este fato marcante na história do povo de Israel, que por conta deste episódio lá em Cádiz Barnea, que está registrado em Números, capítulo 12 e 13, 14 também, este episódio foi a causa do povo de Israel peregrinar 40 anos em uma viagem que claro, eles estavam caminhando mais de quase 2 milhões de pessoas, mas eles já tinham atravessado, esses 2 milhões de pessoas chegaram do outro lado por volta de 2 anos e meio, e por conta desse coração endurecido, desta rebeldia, dessa dificuldade de crer, dessa incredulidade, é que Deus então determinou 40 anos de peregrinação no deserto, até que aquela geração de coração duro perecesse, morresse no deserto. Então, aqui nós vamos ver que, como consequência da incredulidade de Israel, lá em Cádiz Barnea, o povo foi condenado a peregrinar. E o que o escritor aos Hebreus quer nos advertir é que, se houve um severo castigo, um duro castigo, debaixo do ministério de Moisés, quanto mais não haverá para aqueles que estão sob o ministério de Jesus, se também se portarem com o coração endurecido e com incredulidade. Então essa é a tônica desse capítulo 3 até o capítulo 4, verso 13, em que o escritor vai alertar a esse povo, a esses irmãos e a nós, a igreja do Senhor, quanto ao perigo de nós endurecermos o nosso coração. E digamos assim, a retórica mais comum nesse capítulo, ele diz justamente, repete várias vezes: se hoje ouvirdes a voz do Espírito do Senhor, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque foi isso que causou esse problema no povo de Israel. E aqui no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele já justamente começa com essa advertência. Quando ele vai tratar desse problema do coração endurecido, alertando, e o povo e esses irmãos judeus aqui estavam justamente ficando com este sentimento de: não, acho que as coisas com Deus não são bem assim como nós imaginávamos, acho que Jesus não é tudo isso que nós cremos, eu acho que está na hora de nós voltarmos para as práticas dos sacrifícios no templo, acho que está na hora de nós voltarmos para as práticas do judaísmo. O coração deles já estavam novamente voltando atrás, como o povo de Israel: não, vamos voltar para o Egito. Moisés, tu nos trazes aqui, passa por esse deserto todo, para nós morrermos agora diante desses gigantes. Não tinham covas suficientes lá no Egito, vamos voltar para lá. Então veja que o escritor procura trazer o povo de esses hebreus aqui para o mesmo tempo que o povo de Israel estava enfrentando e alertando. Lá eles agiram de uma forma, e vocês hoje, diante da palavra, diante do ministério de Jesus, como vos comportarão diante da voz do Senhor que fala conosco? E aqui eu observo justamente o versículo 7, que ele inicia já falando sobre isso. Hoje, versículo 7, antes de falar isso, ele diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqui ele está citando ipsis literis o Salmo de número 95, que nós acabamos de ler. Ele está dizendo que aquilo que Davi falou, não foi Davi quem falou, foi a voz do Espírito Santo. Portanto, nós temos que entender com essa primeira colocação, é que a primeira voz, a primeira forma que Deus usa para falar conosco é através das Escrituras. Aqui o escritor está reforçando a revelação de Deus por meio da sua palavra. No
tempo de Davi, no tempo de Moisés, no tempo dos profetas, não era um tempo da manifestação total e completa do Espírito Santo, mas o escritor está dizendo aqui, ouçam a voz do Espírito Santo, que falou por meio do seu servo Davi, e ele falou advertindo: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Nós vamos ver que Deus alertou, e o próprio escritor aos Hebreus, no começo da sua carta, diz: Deus falou de muitas maneiras. Deus falou aos pais de muitas maneiras, pelos profetas. Deus falou pela palavra. Deus se revelou de muitas maneiras. E nós também estamos hoje no tempo em que a revelação de Deus foi dada mais sublime e mais real por meio do seu Filho. Mas ainda assim, as Escrituras, a voz do Espírito Santo pode ser ouvida quando nós temos contato com a palavra de Deus. Nós temos que ter esta especial atenção para ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Nós buscamos ouvir a voz de Deus, tanto que um dos alertas de Jesus, quando ele está falando dos sinais do fim dos tempos, é que muitos vão dizer: o Messias está ali, o Messias está acolá, ei-lo ali, ei-lo acolá, porque as pessoas estão querendo ouvir a voz de Deus de muitas maneiras, mas a que é mais fácil de Deus falar conosco, que já está revelado, que já está na sua palavra, nós muitas vezes negligenciamos. Nós muitas vezes não damos ouvidos ao que a palavra de Deus nos revela. Nós queremos ouvir profetas falando, mas nós não queremos ouvir Deus falando por meio da palavra. Tanto é a importância da palavra que nesta mesma sessão que nós lemos, no capítulo 4, já no verso 12, esse escritor, traz essa qualificação e essa especial relevância à palavra. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, das juntas e das medulas. A palavra do Senhor é a voz de Deus falando conosco, meus irmãos. É o Senhor se revelando a nós. O que nós podemos conhecer, o que de Deus se pode conhecer, já nos foi revelado pela palavra do Senhor. A gente não podemos nos mover, não podemos esperar que Deus fale o tempo todo de uma maneira sublime ou sobrenatural. As formas mais ordinárias e comuns são essas as maneiras que Deus mais usa para falar. E a forma mais comum e mais corriqueira para Deus falar conosco é através da palavra de Deus, através da Escritura, que, como ele diz aqui, ela é viva. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Ela é viva, irmão. Se ela é viva, você e eu precisamos dar ouvidos a ela, porque se ela é viva, ela fala conosco. Então veja que ele está dizendo aqui: assim como diz o Espírito Santo, e ele recita uma palavra do Antigo Testamento. O Espírito Santo fala de muitas maneiras, mas a mais fácil e a mais comum para ele falar conosco é pela palavra do Senhor. Nós aguardamos e esperamos certamente, e ficamos impressionados quando alguém chega assim para nós e diz: assim diz o Senhor, meu irmão. Pai, começa a falar. Mas Deus pode falar assim hoje conosco? Certamente, porque o Espírito Santo continua atuando nos dias de hoje. Mas, meus irmãos, Deus, a maneira mais eloquente, a maneira mais fácil de Deus falar conosco é pela sua palavra, pelas Escrituras, que não são palavras de homem, mas é a palavra do próprio Deus revelada para nos amolecer o coração. É por isso que o escritor já começa dizendo: o Espírito Santo fala hoje, não endureça o vosso coração. É por isso que a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. Afinal de contas, ela é viva e é eficaz. E é por isso que ela renova-se manhã após manhã, para que Deus fale conosco dia após dia pela sua palavra. Deus não se limita a falar pelos seus profetas. Ele fala muito mais pela sua palavra do que por qualquer outra maneira. A pregação da palavra, o anúncio da palavra, Deus está falando conosco. Nós temos então, meus irmãos, que dar ouvidos a essa advertência. Assim, pois,
como diz o Espírito Santo: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Nós somos convocados a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, a crer na palavra, a crer naquilo que Deus manda. Nós somos convocados a ouvir e a dar ouvidos quando nós nos encontramos e temos contato com as Escrituras. O escritor aos Hebreus dá especial atenção para que os seus destinatários se atentem para essa realidade. A palavra de Deus, o Espírito Santo, que hoje nós experimentamos, falou, fala e vai continuar falando. Portanto, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Então, meus irmãos, ele começa essa advertência dando especial atenção ao que Deus fala por meio das Escrituras, ao Espírito Santo que fala conosco por meio das Escrituras. E no decorrer de toda essa passagem, nós vamos ver que o escritor procura fazer um paralelo entre aqueles crentes para quem ele está escrevendo a sua carta e aqueles crentes da época de Cádiz Barneia, da época da rebelião dos 10 espias, né? Se nós precisamos tirar Josué e Caleb de fora, deixar eles dois de fora daquela atitude, porque como o próprio Deus disse, em Caleb houve um outro espírito que não se deixou corromper e o seu coração não se deixou endurecer, e ele decidiu crer na palavra. Então ele vai fazer aqui um paralelo e um comparativo da jornada de Israel e da jornada da igreja, da jornada do cristão. Como nós podemos observar na jornada do povo de Israel, desde a sua libertação do Egito até a conquista da terra prometida por meio de Josué, e nesse trajeto entre Egito e conquista tem um caminho, tem um processo de tratamento de Deus que o Senhor utilizou para com o povo de Israel, e que nessa jornada, certamente a proposta de Deus não era que o povo de Israel permanecesse e ficasse perambulando no deserto. Deus não queria que o seu povo perambulasse e sucumbisse ao calor do deserto. A proposta de Deus era deixá-lo entrar com o seu povo na terra de descanso, num lugar em que haveria repouso, um lugar que a palavra de Deus chama que era um lugar amplo e espaçoso, um lugar de provisão, porque havia leite e mel que manaria, era um lugar em que Deus mandaria chuva ao seu tempo, era um lugar em que Deus conduziria o seu povo, era para lá que o Senhor gostaria de levar Israel. E é por essa razão que a palavra de Deus diz que Deus tirou Israel do Egito com um braço forte, mão poderosa, para resgatá-los para um lugar amplo e espaçoso. A promessa era levá-los para esse lugar de prazer, mas neste trajeto, o coração endurecido do povo, e Deus diz assim: esse povo, até quando esse povo vai se levantar contra mim? E naquele episódio dos espias lá, que está no capítulo 12, 13 e 14 de Números, nós vamos ver lá, se você ler com mais atenção esses capítulos, você vai ver que Deus atribui ao povo não só esse relato mau dos 10 espias que voltam da terra falando mal da promessa. Deus diz assim: esse meu povo me rejeitou e me tentou por 10 vezes. Além dos espias trazerem o relato mau, a palavra lá de Números vai dizer que o povo, além desse relato, por 10 vezes estava tentando, estavam desconfiando, estavam dizendo que Deus não era capaz de levá-los à terra. E Deus, saturado com essa postura, chega, não dá mais, essa geração toda vai morrer, porque não foi só uma vez, foram 10 vezes, me tentaram e me provaram, desconfiando da minha promessa. E neste trajeto, irmãos, de tirar do Egito, que representa a escravidão do povo, para levar até Canaã, que representa o descanso, esse deserto representa esse processo
de tratamento, e esse paralelo que o escritor aos Hebreus procura trazer para nós. O povo saiu do Egito, de um lugar de escravidão, e entrou em um lugar de descanso, e nessa trajetória alguns pereceram e alguns ficaram no caminho, e é esse paralelo e essa reflexão que nós precisamos fazer, meus irmãos. Nós seremos daqueles que vamos perecer no caminho, ou seremos daqueles que entraremos no descanso eterno de Deus, e no descanso que hoje já podemos experimentar? Nós já podemos usufruir das bênçãos da vida vindoura hoje em Cristo Jesus. A gente tem uma compreensão um tanto quanto limitada de achar que o nosso descanso será tão somente quando chegarmos ao céu, e o sinônimo do céu é o sinônimo de não vamos mais fazer nada, vamos ficar tranquilo, deitado em berços esplêndidos, eternamente descansando. Mas essa imagem de um descanso apenas após a morte, ela é real, a palavra de Deus nos garante isso, mas ela é limitada. Hoje nós já podemos entrar no descanso de Deus que a salvação em Cristo Jesus nos confere. É esse paralelo que o escritor está querendo nos dizer. E nesse paralelo entre Egito, deserto e Canaã, o Egito, claro, representa justamente a nossa retirada deste mundo de escravidão, deste mundo de pecado, dessas cadeias que nos amarram, dessas cadeias que nos prendiam. E Paulo é muito preciso nessa colocação quando ele diz que nós fomos transportados do império das trevas e colocados e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Ou seja, nós fomos da mesma maneira quando os judeus, os israelitas, o povo de Israel, foi tirado com mão forte, braço poderoso, por meio do sacrifício de Jesus. Nós fomos tirados, desarraigados do império das trevas e semeados e plantados e arraigados, alicerçados, fundamentados no reino de Deus, no reino da maravilhosa luz do nosso Senhor. Então, neste mesmo paralelo, irmãos, quando todo o povo de Israel saiu do Egito, mas nem todo o povo chegou ao seu destino final. Da mesma maneira, a salvação é para todo aquele que nele crê, mas nem todo aquele que nele crê alcançará o descanso eterno que tem na palavra de Deus. Por isso que o alerta e a advertência do apóstolo João é: olha, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E na advertência do escritor aos Hebreus, guarde o teu coração, para que não endureça o vosso coração e vocês possam vir a perecer da mesma maneira que aquele povo, aquela geração pereceu no deserto, mesmo tendo sido libertos. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos, como foi advertido por Salomão: filho meu, sobretudo que você deve guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos e as saídas da vida. Irmão, o nosso coração é o lugar que Deus deseja habitar. Como falava no domingo aqui no Templo Central, na mensagem que trazíamos, Deus quer habitar não de aluguel, Ele quer habitar como proprietário e dono do nosso coração, para que assim nós não tenhamos um coração endurecido e tenhamos o cuidado para que não venhamos a perecer na jornada do deserto. E sabe, meus irmãos, nesse paralelo, este deserto pelo qual o povo de Israel passou, ilustra justamente o processo de preparação do povo de Deus para conquistar a promessa de Deus. A proposta de Deus, em Deuteronômio 8:2, ele diz: olha, quando o povo já estava prestes a entrar, Moisés estava prestes a morrer, Josué já iria assumir, Deus fala no capítulo 8, verso 2 de Deuteronômio, ele diz: e te lembrarás de todo o caminho por onde você passou no deserto, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos, com o propósito de te humilhar, de te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. A proposta de Deus no deserto era provar e testar a fidelidade do coração do povo. E é
esse paralelo que nós não podemos perder de vista. E Deus, ainda na continuação desse texto de Deuteronômio capítulo 8, Deus mesmo diz que aquele deserto era um grande e terrível deserto, lugar de serpentes de fogo, lugar de peçonha, lugar de dificuldade. Mas Deus diz também nesse mesmo Deuteronômio 8, que neste lugar terrível que o deserto é, grande, de longa jornada no deserto, Deus diz que Ele te guiou e Ele te sustentou, para que no fim o povo alcançasse o bem, para que eu te fizesse o bem. É o que está em Deuteronômio 8, 15 e 16. Deus leva para o deserto, para provar, para humilhar. Não é só para provar, para testar a obediência, é para humilhar, para nos quebrantar, para mostrar que sem Ele nada podemos fazer. Jesus já falou isso: sem mim nada podeis fazer. Lá em Atos nós vamos ver que por Ti vivemos, por Ti nos movemos e por Ti existimos. Não há nada na nossa vida, nem a fé, nem a iluminação do nosso coração e nem a convicção de que somos pecadores, nada é nosso, irmão. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo é por Deus, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a Sua glória. A nossa vida, a nossa salvação é fruto exclusivamente de Deus, porque a salvação é pela fé, não por obras, e a fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Veja que tudo, e o deserto é justamente para nos humilhar, para mostrar que nós nada podemos fazer sem Deus. É o processo de Deus para nos preparar para o descanso final e eterno e definitivo. Irmão, Deus não vai nos deixar entrar nos céus se nós não experimentarmos a obediência aqui primeiro. Se nós obedecermos o Senhor aqui, e este é o nosso trajetória, o nosso deserto, mas neste lugar Ele está nos moldando, está nos humilhando, está nos provando, mas também Ele está nos guiando e Ele está nos sustentando para no fim te fazer o bem, para no fim fazer o que é bom a nós, para fazer aquilo que o Senhor planejou para nós. Jesus, da mesma maneira, reflete essa mesma lógica. Isso que Deus falou para o povo de Israel, Jesus com outras palavras repete no Novo Testamento: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ser provados. O Filho do Homem eu fui rejeitado, fizeram pouco caso de mim, eu fui ignorado, eu fui apedrejado, eu fui, enfim, machucado. Vocês também vão. Eu passei por essas mesmas lutas. O que Jesus está falando? Mas no final, o mesmo escritor aos Hebreus diz: mas esse Jesus, enquanto estava peregrinando nesse deserto, ele aprendeu a obedecer ao Pai por aquilo que ele padeceu. Irmão, se Jesus aprendeu a obediência e foi humilhado, em outras palavras, o escritor aos Hebreus está dizendo no capítulo 6 que Jesus foi humilhado, Jesus foi quebrantado, Jesus foi provado. E Jesus agora, como diz lá em João capítulo 14, credes em Deus, credes no nosso Pai, credes em Deus, credes em mim, que eu fui para o Pai vos preparar morada, não se turbe o vosso coração. Mas ele pode dizer isso porque enquanto ele andou no deserto, ele foi humilhado, ele foi provado, ele foi testado, mas Deus o guiou, Deus o sustentou, e ele disse: da mesma maneira, vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, porém ele nos garante que também nós, no dia que se chama hoje, jamais estaremos sozinhos e nem desamparados. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, é no deserto que Deus derrama o maná, é no deserto que Deus derrama a bênção, é no deserto que Deus derrama a provisão. No deserto Ele não deixa envelhecer as roupas, no deserto Ele não deixa adoecer o povo, no deserto Ele protege, no deserto Ele faz milagres ordinários e extraordinários. No deserto todos os dias tem pão caindo no chão para o povo comer, mas tem algo milagroso e extraordinário, que é um mar se abrindo, que é um rio se abrindo para o povo atravessar. É no deserto
que Ele vai nos provar, que Ele vai nos humilhar, mas é no deserto que Ele vai me guiar, é no deserto que Ele vai me sustentar, é no deserto que Ele vai fazer com que todas as coisas, como diz Paulo, coopere para o meu bem. Outro grande paralelo aqui é o simbolismo da cidade, da terra de Canaã, que é o símbolo da terra prometida, e ela é o símbolo, na verdade, da salvação que nós alcançamos por meio da fé em Cristo Jesus. E nesta salvação que nós temos em Jesus, nós temos descanso de imediato, né? Nós não podemos pensar em Canaã como já está no nosso imaginário. Todas as vezes que nós falamos sobre Canaã celestial, nós imaginamos num lugar de descanso, no céu, na vida eterna. Também tem esse significado, mas a salvação aqui, o que eu quero trazer aos irmãos, é que o escritor está nos apresentando que esta Canaã, este lugar de descanso, já pode ser vivido hoje, e o povo de Israel viveu no tempo de Josué. A geração de Moisés pereceu no deserto, e o coitado pobre de Moisés também ficou junto com esse povo, porque ele, lá no final do livro de Deuteronômio, ele clama com veemência: Senhor, tem misericórdia. E Deus diz para ele: Moisés, basta, não me fale mais nisso. Eu me lembro de uma pessoa que intercedeu por mim, que a resposta foi desse jeito: basta, não me fale mais nesse assunto. Foi isso que Deus falou para Moisés: Senhor, eu estou olhando a terra aqui, eu fui tão bom, eu conduzi. Moisés, não tem conversa, não tem choro nem vela, acabou. Coitado do Moisés, mas Deus teve graça de pelo menos conceder a ele a oportunidade de ver a terra, né? Então Moisés ficou, e olha que ele era um homem um dos mais mansos que houve na terra, mas por conta de um acesso de ira, ele ficou fora da terra prometida. Mas ao mesmo tempo, quando Josué conduz esse povo para dentro da terra prometida, e ao longo de todo o ministério de Josué, aquele povo em um determinado momento experimentou um descanso. Mais à frente, sobretudo com o reinado de Davi, Davi foi o que mais expulsou inimigos da terra e deixou para Salomão um tempo de paz. E na época do rei Asa diz assim: e o Senhor nos abençoou, 2 Reis capítulo 18, se não me engano, o Senhor nos abençoou grandemente, disse o rei Asa, nos dando paz e descanso das nossas batalhas, dos nossos inimigos. Ou seja, então em Canaã, Israel experimentou um tempo de descanso, experimentou um tempo de paz. Ou seja, esta analogia, essa imagem de Canaã que o escritor aos Hebreus está nos mostrando aqui, ela quer nos mostrar que o que Jesus tem para nos dar, a salvação de Jesus já nos oferece um processo de descanso hoje, que se completará num tempo futuro. Hoje você já pode ter descanso. A salvação que o escritor nos apresenta, eu quero pedir aqui que você abra a sua Bíblia, capítulo 4 de Hebreus, versículo 1, ele apresenta Canaã, o lugar de descanso, como sendo um descanso atual, presente, no tempo presente, mas que também se refletirá um descanso no tempo futuro. Olha o que ele diz aqui, capítulo 4, versículo 1: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também nos foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Olha só o que ele está dizendo aqui, irmãos. Ele está dizendo que o povo de Israel recebeu um evangelho lá, foi pregada a boa nova de salvação para o povo lá em Cades Barnea. Ou seja, a entrada em Canaã para o povo de Israel era a entrada na salvação de Deus. Ele está dizendo: aquele povo foi pregada boas novas para ele. Continua aqui, verso 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou,
a palavra do evangelho que eles ouviram não foi suficiente, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, como é que está aí na sua palavra, na sua Bíblia? Entraremos. Em que tempo verbal está aí? Entraremos, entraríamos, entramos, ou como é que está aí? Entramos. O que ele está dizendo aqui, ó, nós que cremos em Jesus, já entramos no descanso conforme Deus tem dito. Ou seja, o que o escritor está dizendo é que Canaã é um símbolo de um lugar de descanso que a salvação de Jesus nos dá. Aquilo que Deus fez por meio do povo na cidade, na terra de Canaã, a salvação de Jesus já opera em nós. É por isso que, se você ler o versículo 10, capítulo 4, versículo 10, vai dizer também assim, ó, capítulo 4, verso 10: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. O que ele está falando no verso 10 aqui? Aquele que entrou na salvação de Jesus, já alcançou descanso para a sua alma, agora, imediatamente, neste momento, hoje. É por isso que Jesus fala assim: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. É por isso que Jesus reforça a respeito disso, quando, vamos ler aí Mateus capítulo 12, verso 29, nós usufruímos da paz de Cristo que excede todo entendimento no momento da salvação, ou seja, Canaã representa a salvação de Deus que nos dá descanso no dia de hoje, imediatamente quando nós o recebemos. Olha o que diz Mateus 12, vê se eu anotei certo. Mateus 12, 29. Eu acho que eu anotei errado, irmãos. Já eram altas horas da noite, anotei a referência errada. Mas o que eu queria dizer aqui é que é aquela passagem que Jesus diz que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei. 11, 28. Então pronto, é esse versículo que eu queria dizer. Ou seja, Jesus está dizendo: todo aquele que vem a mim já recebe descanso imediato para a sua alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Isso, 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A salvação imediatamente nos dá descanso para a nossa alma. Portanto, quando nós entramos na salvação de Cristo Jesus nos oferece, nós já recebemos imediatamente paz, sossego. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Canaã representa a paz que excede todo entendimento que hoje nós temos em Cristo Jesus, por meio da salvação. Ele é a firme âncora da nossa alma, a esperança de que nós estamos alicerçados e fundamentados e livres da ira vindoura, da ira do Cordeiro. O Cordeiro haverá de manifestar sua ira no último dia. Quando nós recebemos a Cristo, nós entramos no descanso conforme Deus tem dito. Ou seja, hoje nós já saímos do deserto. Hoje nós já deixamos o Egito. Hoje, aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus já cumpriram uma primeira etapa da jornada, que é entrar no descanso imediato. Só que a salvação, e é isso que também simboliza Canaã, é essa outra ilustração, é que essa salvação de Cristo, ela é um processo.
nós recebemos e descansamos em Cristo a nossa alma hoje por ter alcançado a salvação, mas ela vai se alcançar definitivamente a paz, o descanso, as lágrimas enxugadas, os choros que não mais haverão, a noite que não mais existirá, a luz do dia que não mais existirá pela luz do sol, mas a luz do Cordeiro que refletirá. Esse é o descanso eterno, que é o que ele termina esta sessão dizendo: Josué levou o povo, mas não deu descanso ao povo. Portanto, versículo 9: ainda há um repouso para o povo de Deus. A geração de Moisés não experimentou o descanso. A geração de Josué venceu o deserto, mas não conquistou o descanso completo. Por isso que Deus diz: ainda há um descanso para o povo de Deus. Por isso nós precisamos agora entender por que o escritor está dizendo: não endureçais o vosso coração como foi naquele tempo. Aí ele vem com um alerta mais forte, mais duro, compreendendo que nós estamos caminhando para receber esse descanso eterno. É que nós temos que vigiar. Se eles perderam, se eles com o coração endurecido, por meio de um coração incrédulo, perderam o seu descanso, quanto mais nós, que se nós negligenciarmos tão grande salvação, se nós negligenciarmos um Deus misericordioso, compassivo, que também hoje faz prodígios e opera no nosso meio. O Senhor fala conosco, o Senhor está conosco. Olha só, irmãos, o Senhor, ao tirar o povo de Israel do Egito, fez dos deuses do Egito uma chacota daqueles deuses, brincou com os deuses do Egito. Deus abriu o mar vermelho, Deus derrama maná e faz chover comida do céu, Deus faz brotar água de uma rocha, e de uma rocha que caminham, conforme o povo anda, a rocha vai andando juntamente com eles. Deus faz com que a água venha em meio ao deserto, Deus manda codornizes para alimentar o povo, Deus faz com que as vestimentas do povo não se corroessem e os seus pés não se inchassem. Deus faz grandes coisas. Deus vai à frente do seu povo, coluna de nuvem, coluna de fogo, conduzindo o povo por todo o deserto, aquecendo o povo na noite fria e acalentando e refrescando o povo na manhã escaldante, no dia em que o sol está a pino. Ou seja, milagres ordinários e milagres extraordinários. Deus está guiando o seu povo, Deus está à frente do seu povo, e este povo se insurgiu contra Deus e desconfiou, e por conta de um coração endurecido, não entrou no descanso proposto para Deus. No entanto, irmãos, a exortação do escritor aqui é: e nós? O que será de nós se agirmos da mesma maneira? A salvação de Cristo Jesus também foi grandiosa da mesma maneira. E diz lá que quando estava chegando perto da hora sexta, o céu se escureceu. O céu escureceu. Não tem aquele hino que o chão tremeu. Não sei mais como é que é o louvor, vocês lembram? Os antigos que tem que lembrar isso daí, eu só lembro disso daí. O céu estremeceu, o céu escureceu, houve trevas durante o dia, houve terremoto no chão, ou seja, coisas gloriosas, houve sacudir da terra, trovão e as coisas acontecendo, e as pessoas ficaram assustadas naquele momento lá no Gólgota, e diz a palavra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A descrição da palavra de Deus vai dizer que Jesus desceu do inferno, pegou a chave da morte do inferno, levou, tomou em suas mãos, anunciou as boas novas aos espíritos que estavam em prisões, como diz o apóstolo Pedro. Ele levanta e leva cativo o cativeiro. Ele então leva e destrói o poder do pecado, e Paulo descreve isso em Coríntios: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Irmão, que coisa gloriosa e poderosa que Jesus fez por nós, e nós vamos endurecer o nosso coração, assim como o povo em Meribá, diante de uma manifestação tão poderosa, diante de uma manifestação tão gloriosa, diante de sinais e prodígios maravilhosos que Jesus fez e operou e faz ainda hoje.
o escritor reforçando e dizendo: se o Espírito Santo falar com vocês por meio das Escrituras, sobretudo, não endureçam o vosso coração, como foi o caso daquele povo, irmãos, como foi o caso daquele povo, que no capítulo 4, verso 10, Deus diz o problema daquele povo. Esse povo, aliás, 4:10 não, irmãos, anote aí, é 3:10, corrija aí esse versículo. O povo erra no coração, é Hebreus 3:10, não é 4:10. Olha só o que ele diz assim: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Irmão, precisamos estar atentos ao que como nós estamos reagindo ao que Deus fala conosco, ao que Deus, como Deus tem atuado em nossas vidas, porque essa geração se perdeu o descanso, perdeu a promessa, perdeu de aproveitar e usufruir a salvação de Deus, porque erravam constantemente no seu coração. Nós não podemos, irmãos, desconfiar e achar que as promessas de Deus não vão se cumprir. Um coração endurecido e incrédulo, ele é um prenúncio de um coração endurecido. Quando nós começamos a questionar, a desconfiar de que a palavra de Deus, não é bem assim, não, eu acho que isso aqui, acho que é melhor entender desse outro jeito. Quando nós começamos a desconfiar, a desenvolver incredulidade, falta de fé, é o início, é o gestar de um coração endurecido, que certamente vai acontecer. Quando nós começamos a desconfiar e a agir com incredulidade e a não dar ouvidos ao que a palavra de Deus nos exorta, ao que a palavra de Deus nos diz, certamente um coração endurecido começará a brotar, e isso é fruto de uma vida de pecado, como está em Hebreus 3:13, versículo 13, a parte B. Olha o que ele diz. Versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Deus nos exorta e nos adverte dia após dia, irmãos, a deixar a prática do pecado. A palavra de Deus nos chama e nos convoca à santidade. A palavra de Deus nos convoca para vivermos uma vida plena e completamente rendida ao Senhor. E se nós não fizermos pouco caso da palavra de Deus, isso é o começo pode começar a surgir em nós um coração duro, em que vai ser difícil darmos ouvidos à palavra do Senhor. Vai ser difícil quando alguém falar a palavra de Deus e pregar, nós vamos ouvir e começamos, sabe, irmão, quando a gente começa a fazer uma série de está falando, não tem nada a ver, quando nós começamos a fazer uma série de cálculos daquilo que a palavra de Deus nos apresenta, daquilo que é anunciado por meio da palavra do Senhor, daquilo que nos é ensinado pela palavra do Senhor, quando nós começamos a colocar uma série de questões, será que é isso? Será que é aquilo? É um prenúncio, cuidado, precisamos vigiar para que nós não possamos incorrer em desenvolver um coração duro para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a água de Deus para nos purificar. Desta maneira, irmãos, nós não podemos resistir à voz do Senhor, nós não podemos resistir à voz de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus nessa passagem reforça por 3 vezes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí a gente às vezes nem lê a palavra, que é para nem dar ouvido à voz do Senhor, né? Aí poderemos cair no erro e no mesmo problema que o povo de Israel. Irmãos, o coração de pedra, Deus disse: eu tirarei de vós um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Até isso é obra do Senhor, mas também passa por nós termos uma atenção e vigilância para que nós não venhamos a deixar desenvolver essas atitudes de incredulidade, de desconfiança. E o antídoto que o escritor diz aqui é justamente o versículo 13 que nós lemos: irmãos, exortem-vos uns aos outros,
fale uns aos outros. Quando você começar a ver que está tendo fruto de uma vida de pecado, comece a exortar uns aos outros, comece a corrigir. A exortação mútua todos os dias na comunidade é o que ajuda a nós preservarmos a nossa caminhada e a evitar. Josué e Caleb exortaram com veemência naquele episódio. Eles se levantaram, falaram com firmeza. Josué falou: ei, irmãos, levantamos, vamos nos levantar, nós vamos vencer esses adversários, nós vamos comer esses inimigos como pão, eles serão como um pão para nós. E o povo: não, nós somos gafanhoto diante deles. Josué e Caleb insistiram, exortaram, mas aquele povo já estava incrédulo, coração duro. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é a mesma coisa. Façamos como Josué e como fizeram Josué e Caleb. Exortem uns aos outros. Irmão, permaneça firme na fé, permaneça com Jesus, não esmoreça. Levante-se, fortaleça. Olha o que o salmista 141 verso 5 diz. Ele diz: fira-me o justo, e isso será uma benignidade, repreenda-me, e isso será como um óleo sobre a minha cabeça. É certo aqui que Davi não estava pedindo para a gente se bater um no outro, mas ele estava exortando para que nós pudéssemos confrontar um ao outro, para que nós pudéssemos disciplinar-nos uns aos outros. E a palavra de Deus diz isso: olha, se tu tiver problema com o teu irmão, vai lá com ele e resolve o problema, corrige a situação. Isso é exortação mútua, isso é correção uns com os outros. Mas nós estamos negligenciando muitas vezes isso por duas razões: ou nós não queremos receber, e aí não quero, pode falar, quem quer que seja, alguém chega para falar alguma coisa e a pessoa: não nada demais, aí não recebo, né? Recebe, irmão? Não recebo. Não quero receber disciplina, não quero receber orientação, não quero receber conselho, não quero receber exortação, não quero. E aí às vezes nós ficamos assim: não, será que eu não vou me intrometer na vida do pastor Sebastião, não, eu acho que está tão... E aí esse é o outro problema, a gente não quer, não, será que ele vai deixar? Como é que ele vai reagir? Aí fica cheio de não me toques, né? Cheio de dedos, pisando em ovos, não pode mais falar. Irmão, se Jesus falasse para nós hoje: para trás de mim, Satanás, não ficava mais ninguém, né? A disciplina de Jesus para Pedro não foi leve, não. Apartai-vos de mim, vai para trás, Satanás, que tu está me desviando do propósito. Olha que paulada que Jesus deu na cabeça de Pedro. Então, na verdade, irmãos, esse próprio escritor aos Hebreus, para que o povo entendesse, esses cristãos entendessem a importância da exortação, olha o que ele escreve em Hebreus 12, 11. A exortação como sendo um instrumento para evitar o coração endurecido. Ele diz assim, capítulo 12 de Hebreus, verso 11 ao 13. E na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Por ela quem? Pela disciplina, pela exortação, pela correção. Ou seja, no momento presente da exortação não é agradável, mas aqueles que são exercitados, aqueles que recebem a disciplina da palavra do Senhor, recebem a orientação e acolhem para si, serão exercitados e produzirão frutos pacíficos de justiça. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O que o escritor está dizendo? Olha, um dos antídotos para evitar um coração endurecido é se deixar ser exortado no meio da comunidade, no meio da congregação, para que nós possamos entender que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. E Deus fala pela palavra, mas Ele fala uns pelos outros. Paulo se apresentou diante de Pedro e disse assim: Pedro, tu te fazes necessário ser exortado, porque na presença dos gentios tu te comporta de um jeito, na presença dos judeus te comporta de outro, hoje tu é digno de repreensão. E Paulo fala isso na cara de Pedro. Paulo disciplina Pedro assim,
abertamente. E Pedro entendeu e recebeu a disciplina e foi fortalecido. Mas isso é um dos antídotos que o escritor coloca aqui para que nós não venhamos a desenvolver um coração endurecido. O que nós precisamos guardar, irmãos, é saber se nós, ao final da nossa jornada, da nossa peregrinação, como é que estará o nosso coração? Se hoje o Senhor falar conosco, exigindo de nós transformação, não endureça o vosso coração. Dê ouvidos à voz do Senhor. Deixe aquela raiva, deixe aquela ira, deixe aquela raiz de amargura, como o escritor dos Hebreus fala aqui. Deixe aquele espírito rixoso, briguento. Aqui fica para as mulheres, né? O provérbio de Salomão diz assim: é melhor morar numa casa com goteira do que morar na casa da mulher rixosa. Ô irmã, não seja briguenta. Se hoje o Espírito Santo do Senhor estiver falando com você, não endureça o vosso coração, né? Você é goteira ou você é mulher virtuosa? Mas a palavra de Deus fala, irmão, e a gente tem muita coisa para mudar. Nós temos muitas coisas para que o Senhor trate, para que Ele nos humilhe, para que Ele nos prove, mas no final, como Ele disse em Deuteronômio, também vale para nós. No final, eu vou permitir vocês passarem por tudo isso, para que eu faça o bem para vocês. Não endureça o seu coração. Quando a palavra do Senhor falar, quando for exortado, quando for orientado, quando for aconselhado, busque conselhos, busque orientação, irmão. Busque direcionamento da palavra, busque direcionamento de pessoas que possam te orientar, possam te aconselhar. Busque opiniões de pessoas que já venceram naquelas questões que você tem vacilado. Busque receber a disciplina e a orientação do Senhor, porque isso é uma forma de Deus não deixar com que o nosso coração seja endurecido. E eu quero fazer minhas as palavras de Paulo quando chegar o final da minha vida: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a minha fé, agora só me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, quando eu vou entrar no descanso definitivo. Hoje eu já descanso no Senhor, hoje eu espero com paciência no Senhor, mas um dia eu vou entrar nesse descanso eterno. Mas um dia, hoje eu vejo como por um espelho, mas um dia eu verei como Ele verdadeiramente é. Um dia, hoje eu sou conhecido por Ele, um dia eu vou conhecer ao Senhor da mesma maneira que hoje eu sou conhecido por Ele, porque um dia eu vou estar nesse descanso eterno. Mas enquanto eu não estou lá, eu estou descansando aqui nos braços do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a preservar o nosso coração firme, o nosso coração flexível, nosso coração sensível à voz do Senhor.